Glória a Deus. Vamos compartilhar a palavra, amém? Aleluia. É muito bom estar aqui com os irmãos, né? Cultuando aí mais uma vez. Hoje o pastor deu a oportunidade de estar compartilhando a palavra, né? Nós já estamos no terceiro culto, glória a Deus por isso. Muito fogo e muito calor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Bom demais a conta. Irmãos, vamos ler lá em Hebreus capítulo 10. O culto de manhã foi muito abençoado, glória a Deus. Os irmãos teve conversão aqui hoje. 2 pessoas aceitaram Jesus. Foi gratificante, amém? 2 pessoas renderam ao Senhor aqui. À tarde teve muito arrependimento aqui no culto das 6. E o Senhor quer derramar na vida de vocês também nesse outro culto. Amém? Com a palavra de Deus é poderosa. Eu queria que você entendesse o máximo possível dessa palavra, para que você pudesse alimentar assim do máximo que você pudesse. Amém? Em Hebreus 10, versículo 32, diz assim: vamos lá, lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo vive pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Aleluia! Tem texto na Bíblia, né, irmão? Não preciso nem ficar explicando muito, é muito poderoso. Né? Esse título da palavra, para quem está anotando aí, é Eu Escolhi Esperar. Amém? Eu escolhi esperar. Eu sei que esse culto aqui é o culto que dá mais jovem, né? Estou vendo muito jovem aí. Né? Eu escolhi esperar que eu quero casar vocês não, viu, irmão? Tem gente já rindo assim, ui, né? Tem gente ali, nossa, vai falar de namoro. Não, não é namoro não, viu? Nós vamos falar aqui agora de uma paixão ardente por Jesus Cristo. Quem é apaixonado por Jesus Cristo aqui? Irmão, eu sou apaixonado por Jesus Cristo. Eu sou apaixonado, eu gosto de Jesus. Jesus é um negócio bom demais. Aqui eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu quero ser o mais rápido possível para a gente alimentar de tudo, né, se o Senhor permitir aqui. De tudo que foi preparado. Esse texto, ele está falando assim. Eu ia ler o capítulo inteiro, mas eu vou resumir. Se você quiser ler na sua casa depois, você pode ler lá. Esses irmãos aqui dessa época, você viu que teve algumas coisas aqui nesses versículos que nós lemos, que falou sobre perseguição, falou sobre sofrimento, falou sobre perdas de alguns bens, né? O contexto dessa palavra, ela está implicada em uma perseguição da igreja primitiva, da primeira igreja. Essa carta aos Hebreus, que foi uma carta escrita, muita gente acha que quem escreveu Hebreus foi Paulo. Mas não tem como a gente comprovar isso, porque é um dos livros que não tem uma autoria. Mas pelo jeito que está sendo escrito aqui, pelo jeito que ele fala, a fala dele, a forma que é explicado, dá a entender que é Paulo que escreveu para os Hebreus. Então é uma carta de alerta. É uma carta onde ele tenta alertar algumas coisas para esses irmãos. Mas para você entender o contexto bíblico que esses irmãos estavam passando aqui, era o seguinte. Os hebreus tradicionais, não sei se fala ortodoxo, os hebreus que até hoje eles continuam acreditando que Jesus não veio, que Jesus apenas foi um profeta maior, ou que Jesus foi um falso profeta. Eles ainda tinham uma crença que esses irmãos aqui, que começaram a ter uma perseguição, eles estavam ensinando umas coisas totalmente ao contrário do que eles realmente acreditavam. Porque eles têm por maior fé, por maior referência, como no judaísmo, é Moisés e Abraão. Então essas pessoas aqui ouviram falar de Jesus, receberam o Espírito Santo, e aí elas começaram a anunciar também
E elas, ao querer anunciar esse Jesus lá nessa época, sabe o que aconteceu? Eles começaram a ser perseguidos, né? Então, o contexto bíblico é esse. Eles começaram a ser perseguidos, porque eles não acreditavam. Só que essa perseguição, irmãos, ela veio de uma forma um pouco assim, até, vamos dizer assim, de dentro do povo de Deus mesmo. Nessa época, quem dominava ali era o Império Romano. Jesus Cristo, ele foi levado ao Império Romano várias vezes para ser condenado, até que uma dessas vezes conseguiram condenar Jesus e deu a morte na cruz. Né? Ele recebeu a cruz para morrer no nosso lugar. Mas, nesse tempo, esses cristãos foram denunciados pelos próprios sacerdotes, pelos próprios estudados da época, que a fé que eles estavam se referindo naquele momento era uma fé tola, era uma fé que os judeus não aprovavam, porque eles ainda esperam até hoje o Messias. Os judeus até hoje estão esperando Jesus Cristo vir. Só que Jesus Cristo já veio e morreu, ele vai vir para buscar o povo dele, que somos nós, amém? Glória a Deus. Então eles ainda acreditam ainda que vai vir lá da forma que eles acreditam. E nessa situação de conflito, de perseguição, sabe o que aconteceu? Esses estudiosos que, entre aspas, serviam a Deus, começaram a denunciar esses cristãos para o Império Romano. Porque havia um conflito de governo. Por exemplo, eles acreditavam em Deus, Moisés e tudo mais, né, na lei antiga. Aí pegava nós como crente aqui renovado, que acredita em Jesus, e até o Império Romano e falava, eles estão ensinando coisas erradas. Nós não aprendemos assim com Moisés nem com Abraão. Estou denunciando eles aqui. E o que acontecia? Esses crentes eram presos por causa do Evangelho. Então eles iam algemados, eles eram açoitados, eles perdiam os bens por causa do Evangelho, eles perdiam tudo, aqueles que queriam ficar. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Esses cristãos, eles ficaram firmes até o máximo que pôde. Só que nesse interrogatório que os romanos faziam com esses crentes novos que chegou professando uma fé diferente, eles tinham uma oportunidade de sair disso. Quando chegava lá o soldado romano, vamos supor que a irmã Lourdes era hebreu, falava assim, a irmã Lourdes agora acredita no Jesus que disse que tirou o meu pecado. E aí a irmã Lourdes lá na frente do Império Romano lá, perguntava para a irmã Lourdes, eu vou te dar uma chance de você largar a sua fé e você voltar a ser o que era antes. Só que a irmã Lourdes, uma crente cheia do Espírito Santo, ela falava para o Império Romano, não, eu não quero voltar para trás. Aí sabe o que acontecia? Eles tinham os bens confiscados, eles tinham as honras abaladas, porque eles eram açoitados no meio de todo mundo, eles eram presos, muitos deles às vezes podem até, de certa forma, crucificados, ter morrido de uma forma que fosse um palco ali, para toda a sociedade ver aqueles irmãos morreram de uma forma trágica. Eu quero falar algo aqui nesse texto para os irmãos, antes de a gente aprofundar mais, porque Deus vai falar muito do seu coração. Irmãos, para resolver assim a nossa fé de uma vez por todas, você tem que estar muito apaixonado por Jesus para aguentar isso. Você tem que estar uma paixão por Jesus louca para aguentar uma perseguição dessa. Você tem que estar assim, amante. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos de vocês aqui é apaixonado por Jesus? Você é apaixonado por Jesus, irmão? Quando fala Jesus assim, seu coração chega... Hã? Irmão, eu sou apaixonado na Jerusa. Apaixonado, minha mulher, eu sou apaixonado nela. Tem uma menina que estava aqui, ela veio nos 2 cultos, ela veio de manhã, veio de tarde de novo, ela trabalhou comigo 3 anos no escritório de advocacia. Ela... Toda vez que as meninas falavam o nome da Jerusa lá no escritório, elas falavam assim que meu olho brilhava. Elas falavam assim, vou falar pra Jerusa. Aí eu falei, nossa, Jerusa, eu amo ela demais. Aí disse que meu olho brilhava, porque eu amo a Jerusa. Toda vez que eu falo o nome da Jerusa, eu fico, Jerusa. Porque eu amo a minha esposa. Eu amo ela, de coração, de paixão. Então, quando nós falamos de Jesus, se é uma pessoa que você ama de verdade, o seu coração tem que pulsar uma coisa diferente. Vocês não concordam comigo? Ao ver aquela... Nossa, quando eu vejo a Jerusa, coração... Quando eu chego em casa do serviço, eu olho para ela. Irmão, eu lembro o primeiro beijo que eu dei na Jerusa. O primeiro beijo que eu dei na Jerusa foi lá no centro de Goiânia, atrás do centro de convenções.
Eu tava de mão dada, namoro, né? Aqueles que você fica 4 metros de distância. Aí teve um dia que eu não segurei a paixão, não, irmão. Eu falei assim, agora eu vou. Relógio do Power Hand, hora de mofar. Lasquei um beijo na Jerusa. Eu lembro o dia que eu beijei ela. Você lembrou o dia que você ficou apaixonado por Jesus? Ou já passou rápido assim? Você lembra quem pregou no culto que você converteu? Você lembra da palavra que foi ministrada no dia que você se tornou um apaixonado por Jesus? Irmão, para ser apaixonado por Jesus, você tem que acreditar em muita coisa. Eu tenho certeza que do jeito que eu amo a Jerusa, estou falando só de paixão aqui, porque é uma pessoa que eu amo muito mesmo, minha esposa. Eu sei que ela me ama muito também, irmão. Porque minha lua de mel foi em frente ao Solon Amaral. Qual é o Solon Amaral aí? Tô brincando não, irmão. Minha lua de mel foi lá no Solon Amaral. Foi assim, ó. Não é que eu fiquei lá no Solon Amaral, né? Eu casei, pobre demais. Meu Deus do céu. Aí eu peguei e saí fora do casamento. Saí assim lá do casamento. Fui pra casa num barracãozinho que a gente alugou. Tudo ganhado assim de segunda mão, né? Aquele negócio bem abençoado. Aí nós fizemos uma vigília abençoada, né? Os irmãos entendem aí, né? Entendeu aí, né? Lua de mel, né? Damos uma vigília daquelas. E aí, né, falou assim, tô com fome. Aí ela falou assim, vamos comer um x-salada. Aí eu falei assim, lá em frente ao 10 tem um x-salada, mas todo mundo conhecia a gente lá, né? E o povo sabia que eu tinha casado. Aí ela falou assim, não, vamos comer no x-salada lá em frente ao Solon Amaral. Irmão, nós desceu, ela de coroa, de salto, irmão do céu, que vergonha. E aí nós sentou lá no x-salada em frente ao Solon Amaral. Eu estudei no Solon Amaral a vida inteira, eu olhava assim, mas que derrota. Minha lua de mel do Solon Amaral, moço do céu. Irmão, isso é paixão, não é? Hoje eu vejo as pessoas indo para... O Paulinho casou esses dias e foi pro México e ganhou uma viagem para Cancún, parece. E assim, nossa, Deus. E eu no Solon Amaral, irmão. Ah, essa mulher tem que estar apaixonada demais, não tem, irmão? Ela tem que estar apaixonada demais por mim para suportar, passar a lua de mel do Solon Amaral. Mas depois disso a gente conseguiu viajar muito, já divertir muito. Acho que esse irmão que estudou lá no Solon Amaral também, né, irmão? Você estudou um tempão lá, né? Você queria passar lá? A lua de mel? Oh, meu Deus do céu, aquela vida estava difícil demais. Mas sabe o que eu quero falar para vocês com isso? Que a dificuldade, a Jerusa estava apaixonada por mim. Ela estava disposta a ir lá, passar, nós comer lá depois da lua de mel, lá no frente do Solon Amaral, irmão. Porque estava apaixonado. Quem está apaixonado por Jesus, irmão, ele aguenta qualquer coisa. Quem está apaixonado por Jesus não é qualquer espírito que tira você da igreja, não, irmão. Não é qualquer tremorzinho que chega aqui que vai levar a sua alegria embora, não. Quando o crente é cheio do Espírito Santo e apaixonado por Jesus, quando você fala de Jesus, o cara já fica diferente. Sabe uma coisa que eu gosto muito de Jesus? É quando eu estou em qualquer coisa que acontece na minha vida. Eu fecho os olhos e começo a louvar o Senhor assim, ó. Irmão, de repente é um minutinho, eu já derreto, eu choro na presença de Deus. E aí já vem aquela paixão e me lembra de muita coisa. Então, para você estar disponível a passar pelo que esses irmãos passaram aqui, ó, você tem que estar muito apaixonado por Jesus. No versículo 32, o irmão vai colocar aí no telão, fala assim, lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados. Fala aí pro seu irmão do lado aí, você foi iluminado. Então, quem foi iluminado por Jesus, alguma coisa acontece. Que é iluminação. Se nós apagar a luz dessa igreja aqui, vai ficar escuro, não vai? Quando ele fala para lembrar dos primeiros dias que você foi iluminado, ele está falando para você lembrar daquele primeiro amor que você tinha por Jesus. Essa palavra aqui, ele está falando tanto para as pessoas que eram muito tempo já cristãs, mas ele está falando também para as pessoas que chegaram agora, novo convertido, que chegou naquele fogo, que novo convertido chega, ele quer aprender tudo, ele quer saber de tudo, ele está em tudo. Então aquele primeiro amor. Então essa palavra ela vai enquadrar tanto para você que tem muito tempo que está na casa de Deus, quanto você que entrou aqui na igreja a primeira vez hoje. Que Deus quer incendiar você com essa paixão também. Deus quer colocar esse amor e essa paixão no seu coração. Mas para você passar
por as coisas que essas pessoas passaram aqui, você tem que estar extremamente apaixonado por Jesus. Senão você não vai passar. Eu quero deixar um exemplo aqui. Todo mundo entendeu o que é ser apaixonado, né? Então, quando você começa a colocar Jesus em tudo. Sabe o que acontece no meio da nossa geração hoje? Nós todos estamos misturados com o mundo. Eu tenho que estar em paz com os inimigos de Deus. Irmão, isso é uma grande tolice. O evangelho que não tem confronto é uma tolice. Por que você acha que nós somos chamados de protestante? Nós somos as pessoas que protestam a fé que o mundo não quer aceitar. E às vezes você aceita Jesus, você vem para a casa de Deus, mas ainda você é mundano. E com isso, você não é mais uma pessoa apaixonada por Jesus. Com isso, a paixão vai sendo levada embora, irmão. Você não fica mais apaixonado por Jesus. Qualquer coisa te magoa dentro da igreja, você para de caminhar. Qualquer coisa que faz com você, você desiste. E a paixão não queima mais dentro do seu coração. Irmão, eu conheço muita gente da nossa igreja. Eu conheço pessoas que quando aceitaram Jesus, o coração estava ardendo por Deus, uma sede tremenda. Mas passou com o tempo, se misturou com o mundo. E ao misturar com o mundo se pergunta, quem é quem aqui? Sabe aquela, olha aqui para mim. Sabe aquele negócio que as pessoas falam assim, que quando você batiza, parece que as lutas vêm maior, o inimigo levanta mais forte. Quem já ouviu falar isso aqui? Já ouvi falar isso demais. Não, agora se você pode ir na igreja. Pode até ir lá, aceitar Jesus, até que vai. Mas se você falar que vai batizar, o inimigo se levanta e quer te pegar de todo jeito. Sabe por que o inimigo quer pegar você de todo jeito quando você decide viver para Jesus? É porque você mudou de lado, irmão. Você não tem que ser pacificador dos inimigos de Deus, não. É confronto. É confronto direto. Mas não com as pessoas, mas com o espírito maligno que quer dominar as pessoas no mundo e levar elas para o inferno. Se você é um crente que tem concordado com tudo, eu quero falar para você, a sua paixão por Deus acabou. Se para você é normal vir na igreja hoje, final de semana que vem você está na boate, bebendo, fazendo tudo que o mundo faz, eu quero falar, você não é apaixonado por Jesus. Se você é um cristão, está andando na prostituição, você não é apaixonado por Jesus mais. Você não é mais apaixonado por Jesus. E às vezes a gente se pega aqui num quadro desse, às vezes você fala assim, poxa, eu deixei a minha paixão por Jesus quando? E nesse texto ele está falando, lembre de quando vocês foram iluminados, quando vocês falaram que ia professar a fé em Cristo. E aí, ao vocês falar disso, vocês começaram a passar por grandes tribulações. E essas tribulações que esses irmãos aqui de Hebreus passou, foi uma tribulação pesada. Hoje no Brasil, irmão, nós temos a oportunidade de pregar o evangelho, ter uma igreja aberta. Mas em muitos lugares do mundo não. Se você chegar lá para pregar a palavra, você morre. Esses irmãos estavam vivendo esse contexto aqui, ó. Que se eles continuassem professando a fé, eles iam morrer. Eles iam ser castigados. Eles iam ser expostos. Eles iam ser envergonhados por causa do evangelho. Você quer levar porrada no mundo? Eu estou vendo muito jovem aqui, alguns vão entrar na faculdade aí, glória a Deus. Amém, irmãos? Os jovens que entraram na faculdade, no seu primeiro dia de aula, que você tiver uma oportunidade, e a pessoa perguntar, alguém quer falar alguma coisa? Vai lá e professa sua fé na sala de aula. Você vai ver, você vai levar pancada de todo mundo dentro da sala de aula depois. Pessoas vão rir da sua cara, porque não dá para negociar o evangelho e não dá para negociar a sua fé com o que o mundo quer que você seja negociado. Chega lá na UFG, no meio de um bocado de gente esquerdista lá, e fala para eles, eu sou de Jesus Cristo e eu vim para trazer luz aqui para a nossa sala. Irmão, você vai levar pancada de todo lado, se você falar que é crente. Você está levando lá para dentro dos seus negócios uma situação de guerra. Mas se você começar a concordar com tudo que o mundo pensa, para você ficar em paz com o mundo, com os inimigos de Deus, você está falando para Jesus, Jesus, eu não sou mais apaixonado pelo Senhor. Eu não tenho mais paixão nenhuma pelo Senhor, porque agora dá para negociar. Quando esses cristãos aqui pediam para eles negociar a fé, falando, ó, chance. Quando o soldado romano perguntava para eles, vocês têm uma chance ainda
de negar a Jesus, e eu vou devolver seus bens, eu vou devolver sua dignidade, eu vou devolver o seu corpo em boas condições. Sabe o que eles falavam? Eu não quero voltar para trás. Porque eu sou apaixonado por Jesus, eu não quero voltar para trás. Irmão, quem é apaixonado por Jesus aguenta tudo. Quem é apaixonado por Jesus aguenta a depressão. Quem é apaixonado por Jesus aguenta qualquer porrada dessa vida. Qualquer porrada que a vida te der, você aguenta, irmão. Sabe que o coração do Espírito Santo se entristece? É quando os crentes começam a levar pancadinha, ou começam a levar algumas pancadas, e eles começam a desistir da fé. O mundo quer te comprar. Quando o mundo quer comprar a sua fé e você negocia ela. Se você não estiver apaixonado por Jesus de verdade, você não fica de pé. O Espírito Santo de Deus está falando para você nessa noite. Lembra dos primeiros dias que você foi iluminado. Às vezes você está aqui hoje pensando assim, Alessandro, eu fiz tanta cagada depois que eu converti. E eu quero falar para você que o Espírito Santo manda eu te falar. Ainda tem tempo de você ser igual era no início. Tem tempo de você voltar a pensar direitinho e professar uma paixão de novo. Sabe as pessoas mais malucas por Jesus? Eu quero falar um negócio para você aqui, ó. Atos 5:41. Abre na sua Bíblia. Enquanto você abre, eu quero... Ô, irmão Alberto, coloca um pouco de retorno aqui. Não vou ficar rouco. Sou igual o pastor. Atos 5:41. Eu vou explicar o que aconteceu para você não entender esse versículo isolado aí. Os apóstolos, depois que eles receberam o Espírito Santo de Deus, lá na igreja primitiva, os apóstolos, eles cheios do Espírito Santo, Pedro e João, todo mundo viu que o irmão Beto falou semana passada, Pedro e João subiram para orar, e eles subindo para orar, tinha um cara lá, paralítico, pediu uma moeda para ele, ele falou, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, meu irmão. Ele levantou e andou na hora. Sabe o que isso aconteceu naquele testemunho? Se você ler do capítulo 1 de Atos até o 5, onde nós vamos ler agora, você vai ver que essa cura teve uma repercussão dentro daquela região. Porque esse cara tinha quase 40 anos, ele estava ali pedindo dinheiro, escorado ali pelas sinagogas, e todo mundo conhecia esse cara. E aí, quando o Império Romano ficou sabendo desse milagre, eles quis questionar, mas isso aí não é um truque, não? Aí, o que aconteceu? Eles falaram, não, esse aí nós conhecemos ele, ó, tem tempo, Pauliano. E agora ele está andando. Porque o Espírito Santo curou ele. Sabe por que o Espírito Santo curou ele? Porque tinha 2 homens apaixonados pelo Evangelho. Tinha 2 homens que não estavam nem aí para o Império Romano. Ele não estava nem aí, Pedro e João não estavam nem aí. Os apóstolos não estavam nem aí para a perseguição. Mas sabe o que aconteceu de maior e extraordinário? Eles foram presos. E quando eles foram presos por causa dos milagres que estavam acontecendo ali, igreja, naquela região, sabe o que aconteceu? Eles estavam lá um dia, eu acredito que quase de madrugada para amanhecer. O Espírito Santo de Deus foi lá, libertou os apóstolos da cadeia e falou para os apóstolos pregar no pátio da sinagoga, lá no pátio do templo. E eles foram cedinho pregar a palavra para lá de novo. Quando o guarda chegou e olhou a jaula, cadeado não está arrombado. O teto não está arrebentado. Quem tirou esses caras daqui? E ele voltou louco lá no Império Romano e falou assim, moço do céu, aconteceu um trem aqui. Os caras saíram da cadeia, mas não tem nada arrombado lá. Quem tirou esses homens de lá? E eles começaram a entender que eles estavam muito poderosos naquela época. Mas sabe o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus falou para eles, vocês estão presos, mas a palavra não está presa. Vocês vão sair daí hoje, vai pregar mais. E eles foram para lá pregar mais. E aí eles, ao saber disso, foram correndo lá e prenderam eles de novo, irmão. Aí sabe o que aconteceu quando prendeu eles de novo? Quando estava levando eles de novo preso, apareceu um homem chamado Gamaliel. Muito importante na época. Ele olha assim para os imperadores e fala assim, ó, a cúpula lá, fala assim, ó, se o que esses homens aqui estão fazendo aqui não é de Deus, rapidamente eles vão morrer. Rapidamente vai acabar, não vai ter muito mover mais. Então eles mesmos próprios vão se matar no futuro. Interviu por ele. Aí só que o Império Romano falou assim, não, eu acredito, Gamaliel, no que você está falando. Que se o que eles estão fazendo não é de Deus, eles vão perecer. Mas eu vou açoitar eles de novo. Aí levou os apóstolos tudo de novo para a cadeia, irmão. Irmão, eu leio isso aqui, irmão, eu fico doido.
Sabe por quê? Porque eles voltou de novo para apanhar, depois de pregar. E aí eles foram açoitados, daquele jeito que vocês já viram no filme, ó. Cortou as costas, aquele negócio, aquele chicote violento que batia. E aí, quando eles estavam lá, eles indo embora, que o Império Romano liberou eles por causa da perseguição. O texto no versículo 41 fala o que aí? Eu quero que vocês leiam. Lê aí no texto, o que está falando aí? Sabe o que aconteceu? Eles estavam andando, ó, sangrando às vezes, irmão. Eles estavam andando e falaram assim, agora eu posso falar que eu estou igual Jesus. Agora eu posso falar que eu estou carregando as marcas do evangelho no meu corpo. Agora sim. Até quando eu estava só falando aqui, ó, estava normal. Mas agora depois que eu comecei a levar uma porrada, que eu comecei a levar uma chicotada, agora sim minha loucura por Jesus explodiu na terra. Porque agora eu tenho marca do evangelho no meu corpo. Glória a Deus. Irmão, isso é uma paixão louca, irmão. Isso é uma paixão louca. Você ir embora infeliz que você apanhou, irmão, por causa do evangelho. Esses irmãos de Hebreus aqui estavam do mesmo jeito. Eles estavam lá, naquela situação. Se eu continuar proferindo Jesus, eu vou apanhar, vou ser açoitado, vou perder minha honra, vou perder minha dignidade, vou perder meus amigos, vou perder meus coleguinhas na faculdade, vou perder minha namorada. Às vezes posso perder até meu emprego por causa de Jesus. Mas eu vou perder por causa de Jesus. Eu vou levar as marcas do evangelho em mim de alguma forma. Sabe o que o Espírito Santo quer falar para a igreja? Para você voltar a ser apaixonado por Jesus. Assim, no dia que você foi iluminado pela primeira vez, que o seu coração queimava uma paixão extraordinária pelo Espírito Santo. Só que agora essa paixão não está mais no seu coração, porque o mundo te engoliu, irmão. Só quem é apaixonado aguenta essas coisas. Só quem é apaixonado fica feliz quando apanha. Depois que eu fiquei grande, eu fiquei muito agradecido do meu pai ter me batido. E a surra do meu pai era surra pesada. Mas depois um dia veio na minha consciência, eu nem falei isso nos outros cultos, mas eu acho que o Espírito de Deus quer falar isso para alguns jovens que estão aqui. Irmão, eu fiquei tão feliz, irmão. Eu agradeci ao Senhor pelas surras que eu levei. Sabe o que esses apóstolos estavam fazendo? Eles ficaram tão agradecidos. Porque o Império Romano deixou marcas do Evangelho no corpo deles. Marcas que eles não causaram. O diferente é isso aqui, eles não causaram isso aqui. Eles estavam indo em nome de outra pessoa. Eles não estavam indo no próprio nome, mas as marcas do evangelho vieram sobre a vida deles. Coloca um retorno aqui para mim. Irmãos, quem está apaixonado por Jesus, aguenta. Fala para o seu irmão aí. Quem está apaixonado por Jesus, aguenta. Você escolheu esperar? Fala para o seu irmão aí, você escolheu esperar? Então, a partir de agora, você vai colocar Jesus em tudo, amém? Tudo. Tudo tem Jesus na sua vida. Seu dinheiro tem Jesus, sua faculdade tem Jesus, sua família tem Jesus, seus filhos têm Jesus, amém? Glória a Deus. Ser apaixonado. Pessoa apaixonada, quando está apaixonada, ela faz muita coisa por Jesus. Ela fica vibrante com Jesus. No versículo 32, ainda, eles foram encorajados aqui, ó. Eles falam assim, deu 32. Olha o que eles falaram aqui. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Então lembre, irmão, do dia que você falou, que você proferiu sua fé e as pessoas zombaram de você. Lembra desse dia? Você está lembrando desse dia ainda, irmão? Irmão, eu lembro de um pastor da Assembleia de Deus, pastor José Campos. Tinha uma vespinha velha, pastor muito pobre. Um dia que minha tia adoeceu, ela levava nós na igreja católica todo domingo. No dia que minha tia adoeceu, minha mãe falou assim, eu vou levar vocês lá na igreja, que nós, irmãos, nós gostávamos de ir para a igreja domingo, na missa aqui, ó, na Praça da Feira ali. E aí nesse dia minha mãe foi levar, ela não sabia qual que era a igreja, aí ela pegou e falou assim, não, vamos nessa mais perto aqui. Aí ela pegou e mudou o caminho, bem ali no cruzamento do 10 com a rua que vai lá pro Mauge, ou Barão. Aí ela subiu direto, e ainda falou, não, mãe, nós vamos para ali. Aí minha mãe, não, nós vamos ali hoje. Aí ela entrou na igreja Assembleia de Deus ali em frente a Nutripan. Eu lembro até hoje, o pastor pregou uma mensagem, o pastor José Campos, acho que a Isabel lembra, né, Isabel? O pastor José Campos, o Eduardo. Muito pobre o pastor, mas ele pregou uma mensagem divina. E naquela hora que ele pregou aquela mensagem, minha família inteira aceitou Jesus, irmão. Aquele dia mudou a história da minha casa. Eu com 8 anos de idade, eu professei Jesus e nunca mais larguei Jesus até hoje. Sabe por quê? Porque aquele dia eu fiquei apaixonado por Jesus. Então aqui no texto ele está falando o quê? Lembra do dia que você foi iluminado e a paixão tomou conta do seu coração. Você precisa lembrar disso.
Você precisa lembrar o dia que você converteu e falou, eu quero Jesus. Eu quero Jesus para a minha vida. No versículo 33, eu vou andar para a gente... Então você está ciente que as perseguições, você vai conseguir enfrentar elas se você for apaixonado por Jesus. Se você não for, rapidinho você vai negociar isso. Outro ponto aqui. No 33, versículo 33. Deus vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida hoje, irmão. Pode ter certeza disso. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Isso aqui é muito importante. Sabe quando que a paixão por Jesus acaba? Quando você importa só com você. Aí acaba. Quando você está, se o John Mar ali, meu amigo, se ele pensar só nele, a paixão de Jesus acaba. Se o João Paulo pensar só nele, ele não for na casa de recuperação pregar para os meninos que estão drogados, a paixão dele vai acabar por Jesus. Porque lá em João, eu esqueci a referência aqui agora, fala que a prova que nós amamos a Deus é amando nossos irmãos. Então, o amor de Deus é aperfeiçoado em mim quando eu distribuo para alguém. Então, a sua paixão por Jesus acaba quando você começa a ficar vetado para as outras pessoas. É quando a sua moto é só sua moto. É quando o seu carro é só seu carro. É quando o seu salário é só seu salário. É quando você só liga para a sua família. É quando você importa só com as pessoas que você anda. Se aparecer uma pessoa nova, não, ele não faz parte do grupo. Sabe qual é a maior mensagem de Satanás para o último tempo agora? Sabe qual é a maior mensagem de Satanás? É quando você vê uma pessoa sofrer e você fala para ela assim, fala com outros irmãos, aquilo ali é tratamento de Deus na vida dele. E você não faz nada para ajudar. Essa mensagem diabólica que tem vindo no meio da igreja por muitos anos. Ah, Deus está tratando, irmão. Deus está tratando, vai lá. Vai lá ajudar o irmão a sair desse tratamento, pelo amor de Deus. Vai lá levar alguma coisa para ele. Irmão, eu tenho um carro que eu comprei ele. Deus deu a graça para nós de comprar ele no plástico. E eu não pensava em comprar um carro, nós só sonhávamos com um carro novo. Eu tive muitos carros velhos. Mas, quando eu não tenho condição de ter esse carro, meus líderes sabem, já falei no discipulado várias vezes para ele, trazer ele para o santo. Falei, nossa, não tem condição de ter esse carro. 2017, novinho, carro lindo, irmão. Só que se esse carro, irmão, não for para servir os irmãos da minha célula, irmão, não adianta eu ter um carro 2017. Se os irmãos da célula não puderem sujar meu carro, não adianta eu ter um carro 2017. Se os irmãos da célula não puderem passar do limite de pessoas, sei que é até contra a lei. Mas tem muitas vezes, irmão, que nós já fizemos na célula assim. Nós pegamos, se tem 10 pessoas para ir de um lugar para o outro. Se eu tiver gasolina que dá para fazer 2 viagens, eu faço 2 viagens. Mas se eu não tiver gasolina que dá para fazer 2 viagens, entra 10 dentro do carro. Fala para os irmãos, vamos fazer o efeito dominó aí, ó. Vamos sentando no colo do outro aí. Vamos embora. O palio chega, vai lá no chão. E aí, irmão, pode sujar seu carro, irmão? Você está pensando em alguém? Pode sujar? Pode sujar sua casa no dia da célula? Você está disponível? A gente teve aqui uma aula de como ser próspero pela graça. E tem pessoas que não estão sendo solidários. Esse irmão aqui, ó, eles estavam sendo solidários, sabe aonde? Na cadeia. Eles estavam sendo solidários no meio da perseguição. Eles não estavam sendo solidários quando estava sobrando dinheiro no bolso deles, não. Eles estavam na mesma situação. Eu dei um testemunho aqui, irmão. Não é vergonha falar isso, não. Mas algum de vocês já deve ter passado por isso. Muitas vezes eu fui fazer cesta básica para as pessoas que precisavam, que lá em casa não tinham o que comer. Já teve vezes de eu pegar fazer uma cesta, e falar assim, irmão, vamos fazer uma cesta para o irmão bem caprichada. Porque eu gosto de fazer as cestas que eu faço, gosto de fazer caprichada. Se eu levar alguma cesta para alguém que não está muito completo, foi porque foi só aquilo que eu consegui, irmão. Mas teve vezes de eu levantar a cesta para uns irmãos, que veio arroz cristal, que veio só tudo do bom e do melhor. Quando eu olhei na minha despensa, não tinha arroz, irmão. Quando eu olhei na minha despensa, não tinha macarrão de marca. Só era um macarrão mais baratinho. E aí eu olhando lá, reunindo para dividir o alimento para os irmãos, meu irmão deu vontade de pegar um arroz para mim. Irmão, eu estava no meio da dificuldade fazendo cesta para os outros. Você já fez isso para alguém? Você já fez cesta para alguém e não tem nada para comer na sua casa? Isso é loucura, irmão. Isso é loucura. Só faz essas coisas quem está apaixonado por Jesus. Que as pessoas, elas pensam tanto em si mesmo e na própria justiça, que elas pensam assim, primeiro eu vou ver o meu e depois eu vou ver do outro. É assim que acontece.
É assim que tem acontecido no meio da igreja. E às vezes você vem para um culto, às vezes você vem tão frio para o culto, e você olha e fala assim, nossa, o louvor não foi bom hoje. A palavra não foi aquela palavra hoje. Sabe o que aconteceu? A sua paixão por Jesus acabou. A sua paixão por Jesus já acabou. O Espírito Santo quer que você renova suas forças hoje. Renova sua paixão hoje por Jesus. Eu tive dois testemunhos na célula essa semana. O pastor falou sobre compartilhar. Irmão, olha aqui para mim. O pneu da minha moto furou. Meus amigos sabem que sempre eu tenho que pegar dinheiro com eles, porque parece que eu tô meio... Tipo assim, acontece um trem, eu não tenho na hora. Eu comecei a trabalhar lá no Jaó. E minha moto furou lá na porta. Eu tinha R$1,30 no bolso. R$1,30, tá lascado. Eu ia vir embora. Aí eu olhei pro Marcos Paulo. O Marcos Paulo é top, né, irmão? Quem conhece o Marcos Paulo sabe, ele é doidão, né? O Marcos Paulo já trocou tiro com ladrão sem ter arma. Só que o Marcos Paulo é doido. De que roubaram a moto do Josiel, ele foi atrás da moto sem nada. Os caras atirando, ele... E ele gosta muito de ajudar as pessoas, o Marcos Paulo. Eu gosto demais do Marcos Paulo. E ele pegou e falou assim, ô Alessandro, seu pneu tá furado lá, pode deixar que eu vou resolver. Aí eu falei, não, tem que sacar um dinheiro lá no caixa ainda. Aí ele falou assim, não, pode deixar que eu vou resolver lá, depois você me dá. Ele pegou a moto e foi, irmão. Deixou lá na casa do borracheiro. E era longe, irmão, o lugar, e tá fazendo calor demais. Hoje aqui também tá muito quente. E eu peguei e falei assim, eu vou de a pé, né? Quem vai querer me carregar na moto pra levar lá? Quem quer me carregar? Aí os vendedores, ninguém me levou. Aí eu falei, não, eu entendo, né? Vai quebrar a roda, vai furar o pneu. E eu peguei e fui indo de a pé, no calorzão. Nossa, Deus, e eu tô fitness, né, irmão? E eu andando. Aí, de repente, deu aquele calor bravo. Eu vi um carrinho de picolé. Parecia que era picolés da Jerusa. Parece que no carrinho de picolé tinha o nome da Jerusa. O cara vinha lá de longe, eu com o olho nele assim, ó. Parecendo que ia assaltar ele. E eu falei, ô, meu Deus, eu queria tanto chupar um picolé que tá calor demais. E eu andando assim, já tava todo melado de sol, igual eu tô agora aqui. E aí eu peguei as moedas no bolso assim, ó. Falei, R$1,30. Será que tem picolé de R$1,30 ainda? Aí eu peguei e falei, não, vou esperar, né? E eu tô vindo assim, o cara do lado de lá, ele passou pro meu lado, e eu fui ficando mais apaixonado pelo carrinho de picolé. E ele veio andando, irmão. E eu com R$1,30 no bolso. Aí eu falei assim, vou perguntar pra esse cara, né? Vai que tem um picolé de R$1. Aí ele passou do meu lado e falou assim, tem picolé de R$1 aí? Aí ele falou pra mim assim, não, o picolé agora é R$2, mais barato. Aí eu, nossa. Aí na hora que eu ia desistir, irmão, o picolézeiro falou pra mim, mas eu aprendi um negócio. Eu aprendi que eu tenho que compartilhar quando Deus me abençoa. Aí ele falou assim, me dá esses de R$1,30 aí pra pegar qualquer picolé que tá no carrinho aqui pra você chupar. Aí eu falei, esse cara tava no culto domingo passado aí. Esse cara ouviu a palavra do pastor prosperando pela graça, que é compartilhado. Irmão do céu, tinha de chocolate. Tinha sorvetinho. Eu tinha R$1,30 só. E ele falou, pode pegar qualquer um. Falar isso pra um cara gordo, irmão. Glória a Deus, amém, irmão? Aí eu fui lá, peguei o mais barato, né, que eu não vou dar prejuízo pros outros. Eu falei, não, eu vou pegar esse de tamarindo aqui. Eu peguei e fui chupando picolé, chorando, irmão, dando glória a Deus. Eu falei assim, Senhor, o Senhor cuida de nós mesmo, né? Que coisa linda. O Senhor cuidou até do picolé que eu vou chupar. Tem um irmão da célula ali, ele tá até ali no culto, o Alan. Ele deu um testemunho na célula semana passada, que ele foi no Cidadão, acho que ele tinha R$6. E aí ele foi para almoçar, e um mendigo tava lá, pediu para ele, para comer. Ele olhou pro mendigo e falou assim, se você for comer, né, Alan? Se você for comer, eu vou dar, mas se for para você usar droga, eu não vou dar, não. O Alan, ele fala as verdades, né? Aí eu falei, não, vou comer. Ele entrou com ele, irmão, dentro do restaurante Cidadão. O Alan não tinha vendido nada. O Alan, ele vende óculos lá, se precisar de óculos, para comprar dele lá, ó. Lá na 24 de outubro. Ele demora, irmão, para ganhar o dia inteiro uns R$80 a R$100. Só na parte da tarde o Alan ganhou R$80 depois que ele ofertou na vida da pessoa. Irmão, a prosperidade é compartilhada, igual o pastor falou semana passada. Então, quando você estiver num momento difícil, você tem que aprender a ser solidário. Você tem que aprender a distribuir as suas coisas. E às vezes a sua paixão por Jesus acabou que você só está pensando em você. Nesse versículo 33, ele deixa bem claro que eles foram solidários com os mesmos tratamentos que as pessoas tiveram. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão, 34, e aceitaram alegremente o confisco dos seus bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Fala assim, superiores e permanentes.
Tá começando a entender a palavra aí? Por que esses caras faziam essas loucuras? Porque eles sabiam que tudo que eles tinham aqui no físico não era capaz de igualar com as coisas que Deus preparou para eles no futuro. Irmão, a salvação não tem como comparar com o melhor emprego da terra. O céu não tem como comparar com o lugar que você mora. Não tem como comparar seus bens com as coisas que Deus vai te dar amanhã. E isso faz com que a gente fique apaixonado por Jesus de verdade. Eles tinham certeza que as promessas de Deus na vida deles se cumprir. Olha aqui para mim. Sabe uma mentira de Satanás que tem corrido no meio do mundo e da igreja? É quando um crente morre de câncer e as pessoas olham para o crente e falam assim: ah, ele era crente e morreu de câncer. Ele era crente, ele é crente e está passando dificuldade. Ah, não, eu não quero isso para mim não. Ah, eu estou vendo fulano lá é crente, ele está sofrendo aquela situação. Eu quero testemunhar algo para vocês aqui. Eu falei no outro culto, o Espírito de Deus falou que era para me falar. Teve duas pessoas muito especiais, irmão, que eu perdi. Eu falo que eu perdi porque é pessoas que eu amava de verdade. Eu perdi a irmã Vilma o outro ano retrasado e eu perdi o irmão Leôncio o ano passado, finalzinho do ano passado. O Eduardo está ali, meu amigo. A palavra de Deus fala assim, lá em 1 João 2. Coloca isso na sua cabeça e não tira nunca mais. 2, versículo 17. Lá fala que as coisas, as cobiças do mundo passam. Quer ver? Fala aqui assim, ó. O mundo e a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Seu emprego, seu salário, seu carro, sua casa passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É isso que o texto está querendo falar. Irmão, olha aqui para mim. Essas duas pessoas foram pessoas que testemunharam muita fé de Deus para mim. Quando eu lembro desses irmãos, eu não consigo não ficar emocionado. O último irmão que eu perdi, o irmão Leôncio, a Cheryl estava aqui no culto passado. Ele estava no estado terminal de câncer. Ele não tinha mais fígado. Os médicos, às vezes ele deve saber o nome lá, que quando a pessoa não tem mais tratamento, não tem como fazer quimioterapia, não tem como fazer nada, coloca ela numa sala lá e não tem como ter pavio, não sei o que lá, o nome lá, esqueci. A pessoa não tem como mais. Aí ela recebe visita 24 horas por dia, se puder. Quem quiser ir, pode ir. O Espírito Santo de Deus falou no meu coração, que eu amo o Leôncio também. Falou para mim, vai lá visitar o Leôncio. Peguei e fui lá no HDT visitar ele. Falei, liguei para a família e fui. Quando eu cheguei lá, irmão, eu achei assim que eu ia encontrar um irmão assim, meio que abatido. Estava abatido porque não tinha fígado mais. Amarelo. Mas imagina um crente cheio do Espírito Santo em cima da maca. Imagina um crente dando glória a Deus na hora que eu entrei. Imagina um crente olhando para mim. Glória a Deus, irmão, você vem me ver. Irmão do céu, eu tive uma aula de ser crente lá. E ele olhou para mim, irmão, estou firme nas promessas do Senhor. E ele começou a falar, e eu amo o Senhor, e eu gosto de Jesus. Ele não tinha tratamento mais para ele. E ele estava falando, eu tenho um amor por Jesus extraordinário. Eu amo Jesus Cristo. E eu falei, irmão Leôncio, eu vim aqui orar com você. E o irmão Leôncio falou assim, irmão, vamos orar mesmo, não precisa de orar. E tinha um outro cara do lado, ele falou assim, Deus vai pegar nós tudo aqui e vai curar. Ele era meio exagerado assim quando ele ia falar de Deus, o Eduardo lembra dele. E eu peguei, irmão, saí tão crente de lá dentro do HDT, irmão, que eu falei assim, nenhuma coisa mais vai me parar. Porque o testemunho desses irmãos vão durar para sempre. A vontade de Deus dura para sempre. Você pode virar um advogado o melhor que for. Quando você morrer, acabou. Você pode ser o melhor médico que for nessa terra. Quando você for embora, acabou. Quando seu CPF baixar, virar certidão de óbito, acabou. Mas as coisas que Deus preparou para você, as promessas, você continuar firme nelas, porque você vai durar para sempre. Você vai durar para sempre, irmão. Não vai acabar quando você morrer, não, irmão. Não vai acabar quando o Alessandro aqui, ó, eu morrer aqui, eu não sei quando que eu vou morrer, mas no dia que eu morrer, eu tenho certeza que os testemunhos meus vão ficar. Eu tenho certeza que as obras que o Senhor colocou no meu coração vão ficar. Porque a paixão que age no meu coração é uma paixão que não é negociada, irmão. A paixão que age no meu coração não é uma paixão tola. Não é uma paixão que hoje eu estou com Jesus e amanhã eu estou com o diabo. Não é essa paixão que Deus colocou no meu coração. Eu sou um homem apaixonado por Jesus. Eu tenho certeza que eu sou apaixonado por Jesus. E tudo que eu fizer vai permanecer para sempre.
Eu tenho certeza que é para sempre. Eu olho para a vida desses irmãos, eu fico bobo. Tanto que esses irmãos glorificaram o Senhor nos últimos dias da vida deles. Irmão, você está vivinho aí em pé. Você entra num culto, você não glorifica mais porque a paixão acabou. Você não consegue mais influenciar ninguém para ir para a igreja. Você não está conseguindo, você morreu espiritualmente. Você entrou aqui hoje a primeira vez. Você está ouvindo essa mensagem, está pensando, essa mensagem só para crente, não é. Essa mensagem é para você que entrou nessa igreja hoje a primeira vez. Essa mensagem é para você que converteu semana passada. Esse fogo do Espírito Santo precisa voltar a jorrar dentro de você de novo. Se você é um crente que tem tempo que não fala em línguas estranhas, sua paixão por Jesus morreu. Se você é um crente que tem muito tempo, que não chora diante de Deus mais, que o nome de Jesus não gera mais efeito na sua fé, eu quero falar para você que você morreu espiritualmente. Você morreu a sua paixão por Jesus. Você deixou de esperar nas promessas de Jesus. E esse povo aqui, no versículo 34, deixa claro por que eles eram tão apaixonados por Jesus desse jeito. Eles eram apaixonados por Jesus desse jeito porque eles sabiam que as coisas que eles iam receber na outra vida eram superiores, iam permanecer para sempre das que eles estavam vivenciando agora. Então eles falaram: pode prender meus bens, pode me dar porrada, pode me açoitar, mas eu não largo Jesus Cristo, porque o que eu tenho para receber de Jesus Cristo é maior que qualquer coisa dessa terra. Tem hora lá em casa, irmão, nós falamos de Jesus o tempo todo lá em casa. Isso eu posso testemunhar para vocês. Nós vamos assistir televisão, de repente a Jerusalém começa a falar do Cláudio Duarte. De repente nós falamos: não, vamos tirar aqui, vamos pôr no YouTube, vamos ver uma palavra. Lá na célula, essa semana, esse ano, eu falei para os irmãos que andam com a gente, eu falei: esse ano nós vamos consagrar o Senhor no ano de 2019. Nós não vai ser crente do mesmo jeito, sem paixão mais. Porque, irmão, sabe o que acontece? Você às vezes está até envolvido na obra de Deus. Às vezes você está até envolvido, fazendo muito trabalho para Jesus, mas o seu coração não arde mais paixão. Então tudo que você está fazendo não interessa mais, se você não tiver paixão por Jesus Cristo. Às vezes você está trabalhando na igreja igual um doido, mas se a semente que te conquistou anos atrás não estiver queimando dentro do seu coração, está errado. Irmãos, tem hora que eu fico lá em casa. Essa semana o Senhor falou muito no meu coração, foi até uma surpresa. Quando eu estava lendo essa palavra, as crianças da célula, nós vamos ler o Novo Testamento esse ano. Minha célula, todas as células nossas, nós vamos ler o Novo Testamento junto esse ano. Irmãos, as crianças estão lendo todo dia sem parar a palavra de Deus. Sabe por que elas estão lendo? Porque elas são aquelas crianças que não param, que Jesus falou que deles seria um reino de Deus. E nós às vezes queremos ser tão grandes, tão maduros, que quando nós colocamos um desafio para nós orarmos, lermos a palavra de Deus, se torna um peso para nós. Porque a paixão foi embora. Porque você preocupa só com você. Você não preocupa mais com ninguém. E essa paixão parou de arder no seu peito. Tem quanto tempo, irmão? Quanto tempo tem que isso parou de pulsar dentro do seu coração? Eu gosto de falar de Jesus. Eu gosto de louvar o Senhor. Irmão, não tem nada melhor que louvar o Senhor. Essa semana eu tive uma experiência, semana passada, até falei no louvor aqui. Eu cometi um pecado que não era muito do meu curso. Pecado assim de vida, que tem umas coisas que a gente tem mais dificuldade. Mas eu peguei e fiquei tão triste comigo mesmo. Falei: Senhor, eu pequei contra o Senhor. E o Espírito Santo veio no meu coração na hora, irmão. E gerou um cântico dentro do meu coração. E esse cântico me levou de volta à paixão que eu tenho por Jesus. No louvor passado nós cantamos esse hino. Eu estava lá falando: Senhor, como é que eu vou me apresentar diante da tua presença por causa desse pecado? E aí o Espírito Santo gerou um cântico no meu coração. E lembrou o quanto que eu era apaixonado por Jesus. Eu comecei a falar: Santo Espírito, eu te amo. Ah, irmão, foi um minuto só. Foi só um minuto com tristeza por causa do pecado. Depois eu já estava chorando em cima da moto. Estava apaixonado por Jesus de novo. Você é apaixonado por Jesus, irmão? Versículo 35. Vou acelerar aqui para tomar muito tempo, que nós vamos ministrar na vida de vocês. Versículo 35. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ricamente recompensa por elas. 36. Vocês precisam perseverar de um modo que tiveram feito, quando tiverem feito a vontade de Deus, e recebam tudo o que Ele prometeu, pois em breve, muito breve, aquele que há de virá. Mas o meu justo viverá pela fé.
Você vai viver por o que você não está enxergando. É isso que a Bíblia está falando. Você vai viver por aquilo que você não está conseguindo visualizar. Às vezes você está aí sentado e fala, nossa, eu desabei minha fé. Acabei com tudo. Como é que eu começo? Você vai começar pelas coisas que você não está enxergando, irmão. Você vai começar pela fé. Você vai falar assim, eu sou apaixonado por Jesus. Eu vou voltar a ser aquele crente apaixonado. Eu vou ser uma pessoa apaixonada por Jesus novamente. Eu vou passar por tudo que for preciso. Mas eu quero deixar os irmãos claros de uma coisa aqui. Versículo 29. Do mesmo texto. Coloca no telão aí. Se continuarmos... A quê, irmão? Se continuarmos com o quê, irmão? Hebreus 10, 29. Se continuarmos com o quê? Se continuarmos a pecar deliberadamente. Pois, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que vai consumir os inimigos de Deus. Quem são os inimigos de Deus quando a Bíblia fala? Todo aquele que vive na prática do pecado é inimigo de Deus. Outra coisa que eu quero ler para você. No versículo 27, 28. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas. Quão mais severo será o castigo? Julgam vocês e merece aquele que... Quão mais severo o castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança pelo qual foi crucificado e insultou o Espírito da graça. Sabe o que tem que tirar da paixão da igreja? Pecado. O pecado que tirou a nossa paixão. Nunca se falou tanto da graça de Deus, mas a graça de Deus não é do jeito que as pessoas estão entendendo. Eu peco aqui, aí eu vou ali, aí amanhã eu peco, aí eu vou lá, aí eu fico lerdo. Quando fala deliberadamente, é a questão de se você ficar lerdo com o pecado. A Bíblia deixa bem claro para nós, o pecado na nossa vida é um acidente, irmão. É um acidente, você vai acidentar no pecado. Aí ele fala aqui, ó, que vocês que têm essa prática, vocês insultam o Espírito da graça. Tem graça de Deus para todo mundo aqui. Mas se você quer ficar vivendo no pecado, no zigue-zague da fé, o Senhor te reprova. No versículo final aqui, a gente vai encerrar a palavra agora mesmo. Agorinha. Versículo 38. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Hoje é uma noite de concerto para a Igreja Bom Pastor. Deus está dando oportunidade para cada um de nós aqui hoje. Aquela pessoa que entrou aqui hoje e ainda não aceitou Jesus, Deus vai dar uma oportunidade para você aceitar Jesus hoje também. Mas eu quero falar para vocês que se vocês continuarem apaixonados, escolhendo esperar as promessas de Deus, quanto mais você espera nas promessas de Deus, mais força o Senhor te dá. Mas aqui ele fala claramente que nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Nós somos daqueles que permanecem pela fé e são salvos. Glória a Deus.